Fala galera, eu sou um cara qualquer. Bora falar aí um pouquinho sobre essa polêmica do Assassin's Creed, né? Assassin's Creed agora um novo jogo da Ubisoft que vai ter como protagonista aí o Yasuke, um samurai negro. Exatamente, pessoal, eu não vou entrar aí na discussão, que existiu, que... Cara, é um jogo, certo? Mas a gente sabe que o jogo hoje em dia ele é usado para subverter, não para representar. O que eu venho tratar com vocês aqui é a guerra narrativa que tá rolando da edição das wikis sobre o Yasuke. E é isso que eu acho engraçado. Tem gente que assim é tão avoada, assim, tá tão dormente, que não entende que tudo hoje em dia tem um propósito. O que acontece? A gente sabe que muitas pessoas se utilizam da wiki para fazer pesquisa ou para se informar. Por mais que isso seja errado, acontece, não é mesmo? Então, quando a gente tem um jogo do calibre de Assassin's Creed e coloca Yasuke, um negro, como um samurai, pessoas tentam validar o argumento do jogo, colocando isso na realidade. É o que aconteceu com Warhammer, só que em uma escala real, porque Yasuke realmente existiu. A gente só não tem nenhuma comprovação, nenhum dado, nenhum livro que cite algo do Yasuke, além dele ser um lacaio lá do Nobunaga. Beleza, em Warhammer eles simplesmente editaram as wikis. Depois, né? Agora, depois que a Game Workshop veio a público falar que sempre existiram Family Custodians, certo? Depois que eles falaram, opa, vamos lá, pegou a wiki, eles não fizeram um adendo em tal data, a Game Work, não, eles falaram que sempre existiram através da wiki. E aconteceu isso agora com Assassin's Creed, olha só. Assassin's Creed Shadows desencadeia guerra de edição da Wikipedia por Yasuke. Com certeza, pessoal, a gente tem que saber que tudo tem um propósito. E quando eles fazem um jogo no Japão, com o protagonista que não é japonês, você pode ter certeza que tem coisa aí. Bora ler aqui a matéria que vocês vão entender mais antes. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder. Aqui, ó, a página da Wikipedia sobre Yasuke foi objeto de uma guerra de edições depois que Assassin's Creed Shadows lançou sua primeira olhada em Yasuke como um dos protagonistas do jogo. E eles colocaram o Yasuke como se fosse um samurai, né? E o que acontece? Já teve gente indo lá editar a wiki, colocando como se fosse uma verdade absoluta. E tá longe disso, né? Yasuke é uma figura histórica, considerada o primeiro samurai negro. A página da Wikipedia, como se lê agora, pinta um quadro mais ambíguo, já que os registros de Yasuke parecem ser poucos e distantes entre si. O artigo até diz que ele era provavelmente de origem africana. No entanto, a verdadeira emoção está acontecendo na página de discussão do artigo. É o pessoal discutindo as coisas que estão escritas no artigo, tá certo? Aqui, ó. Os usuários estão atualmente discutindo sobre uma linha específica que esclarece o suposto status de Yasuke como um samurai, em vez de um lacaio. A linha atualmente lê. Aqui é o que está escrito, tá? Hoje em dia. É importante notar que, apesar do mito popular e das representações modernas, não há escritos históricos nem evidências de que Yasuke tenha recebido o posto ou título de samurai. Ele nunca recebeu um feudo, nem foi mencionado como tal em nenhum escrito. A maior parte do nosso conhecimento sobre a vida vem dessas mensagens escritas por missionários e habitantes locais. E assim, julgando pelo Japão que a gente conhece, pela cultura super fechada do Japão, eu duvido muito, cara, que o Yasuke tenha sido um samurai. Eu acho muito mais fácil que ele tenha sido um escravo ali de algum senhor feudal, no caso Nobunaga. Não faz sentido com a história japonesa um samurai negro. Então, como não tem dados históricos, não tem evidências, fica mais fácil refutar ainda esses modernetes de hoje que falam que ele era um samurai e pronto. Aqui, ó, os usuários que discordam dessa adição sentem que há uma reação Cheetos ao papel de Yasuke em Assassin's Creed Shadows, enquanto os editores que apoiam a adição afirmam que ela é necessária para evitar a propagação de desinformação. E eu acho totalmente certo, pessoal, você colocar isso aqui na wiki. Porque tem emocionado, e tem, a gente sabe, canalha, que entra lá e fala aqui, ó, a wiki tá falando, então se não tivesse esses adendos, tá certo?
O editor da Wiki falou o seguinte: eu apoio a ideia de que a Wikipédia precisa deixar claro no artigo que não há evidências de que Yasuki recebeu o posto de samurai. Muitos artigos aleatórios na internet continuam chamando-o de samurai, provavelmente efeito dele ser falsamente retratado como tal na mídia moderna. E agora muitas pessoas usam esses artigos como fonte para apoiar as suas reivindicações por razões políticas. Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Tudo hoje em dia tem cunho político, pessoal. Não adianta você ficar dormente aí, avoado, achando que é só a visão criativa do dev. Com certeza não. Que se essa desinformação continuar a espalhar-se, acabará por se tornar um fato. Se apenas uma fonte confiável começar a chamar Yasuki de samurai, as pessoas usarão isso como fonte para editá-lo na Wikipédia. Então é coisa assim que você tem que deixar claro o que é realidade, o que não é. Pode ser que o Yasuki tenha sido samurai? Pode, mas não existem evidências, não existem comprovações. Então fica tudo na teoria. E teoria, cara, história não tem base na teoria, tem base no que está escrito. E o que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó. Entretanto, em fóruns de discurso mais públicos, os utilizadores do Twitter publicaram capturas de ecrã, no caso screenshots, né, de utilizadores japoneses questionando a escolha e apontando o potencial cheetos de um estrangeiro massacrando os japoneses no seu país. É a mesma coisa que o pessoal tava enchendo o saco lá em Resident Evil, né? Vocês lembram? O pessoal falando que tinha que mudar, acho que o Resident Evil 5 tinha que mudar porque não era aceitável ali colocar o protagonista branco lá matando zumbis na África, sabe? A mesma coisa que os japoneses estão indignados porque colocaram um estrangeiro de cor num jogo que se chama Assassin's Creed no Japão. O que vai acontecer com os japoneses desse jogo? Aí eu vou até colocar aqui dois comentários só para vocês terem ideia. O cara falou o seguinte, ó: um jogo onde uma pessoa de cor arrebenta pessoas japoneses no período Sengoku é o perfeito exemplo de Wii. Isso é o que acontece quando o politicamente correto vai ao extremo. Então ele tá jogando a culpa aqui pro politicamente correto. Eu acho que não é politicamente correto aqui. Eu acho que aqui, no caso, é o DEI, né? Representação, inclusão, diversidade. Só mais um pra gente finalizar aqui, tá certo? Ele falou o seguinte: estou um pouco desapontado. Eu queria jogar como um ninja japonês. Esse é o meu jogo favorito desde que comecei com Syndicate. E joguei tudo desde então. É tão triste. Então tem muito japonês aí meio com raiva, né? Meio triste, meio desapontado com Assassin's Creed pela escolha do protagonista. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.